Na última aula, o Luiz falou eu vou até entender o Luiz, ele não está errado não. Quando ele falou assim, olha, eu discordo da Bíblia porque às vezes você lê está de um jeito, você lê em outro, o mesmo versículo está de outro. Por quê? Vamos recapitular. Existem várias Bíblias para facilitar o entendimento das pessoas no dia de hoje. Tem linguagem de hoje atualizada, corrigida, revisada, simplificada. Aí vem Bíblia da mulher, Bíblia do varão, Bíblia do pastor, Bíblia do adolescente, Bíblia da vovó. Acho que Bíblia do estudo. Bíblia do estudo pentecostal, aí vai. Bíblia do obreiro. Inúmeras, incontáveis. Para quê? Para facilitar o entendimento. Aí quando o nosso nobre colega ali questionou, e o que eu fiz? Eu cheguei na minha casa e falei, eu vou ler isso aqui, vou destrinchar isso aqui, saber o que está acontecendo. De fato, lá em Gênesis capítulo 14, falou também dos reis de Sodoma e Gomorra. Só que naquele versículo, não sei se ela leu depois, só que naquele versículo veio a diferença. Aí que vem a dúvida dele. Então o que acontece? Como são muitos textos para ler, eu não vou ler todo o contexto. Que é o que? É o capítulo. É o que vai tomar muito tempo você ler o capítulo. Só uma ali vai dar mais de 10 capítulos. Nosso tempo não vai dar. Então vamos ler só os textos, que são os versículos, para nós tentarmos explicar. Existe na teologia uma palavra que vem de Hermes. Hermes, que é hermenêutica. A hermenêutica, dentro da teologia, é para você interpretar o conteúdo da Bíblia. A hermenêutica é usada também por advogados, tá certo? Professores da língua portuguesa, para você entender o que você está lendo. Às vezes podemos ir para um lugar, mas não sabemos nem como fazer, né? Por exemplo, pronto, deixa eu pegar dois artistas aqui que eu respeito. Você na arte da gastronomia, você deve fazer coisa que eu não sei. Essa mulher tem as mãos mágicas, que elas fazem os produtos para vender de artesanato. Quando a minha esposa veio pessoalmente, ela vai. Porque eu sei que é coisa bonita, porque eu já vi. Aí entra aquele ditado, cada um no seu quadrado. Mas você tem que saber interpretar. Por exemplo, eu não sei fazer a sua gastronomia. Eu não sei fazer a sua arte. Compensação aqui o Pai Celestial já me concedeu essa misericórdia. Tá certo? Então a hermenêutica é para interpretar. Aí quando tem um texto, né? Porque o certo é você ler o texto, que é o versículo, o contexto, que é o capítulo, para não ter o quê? Pretexto, que é a desculpa. Você quer desculpa, tá? Pretexto é o mesmo que desculpa. Qual é a desculpa que você vai dar? Não é assim? O brasileiro é mestre nisso, sempre tem uma desculpa, né? Para tudo tem uma justificativa, né? Esse jeitinho brasileiro. Então vamos voltar aqui para o nosso texto, que nós falamos da última aula, então, só para a gente sair. No caso, essa hermenêutica, vem de Hermes. Então ler e entender. É para você interpretar o que você está lendo. Os advogados passam por ela, dentro da teologia também é muito usado. E isso, às vezes você lê uma lei e você não sabe. Mas o advogado sabe interpretar para você o que quer dizer aquilo. Tá certo? Então, voltando lá no texto que mexe com muita gente, vamos ler somente esses versículos aqui tradicionais de novo, para a gente pegar outros versículos do Antigo Testamento, depois vamos para o Novo Testamento. Olha só, Malaquias capítulo 3, o versículo 8, 9 e 10. 8, 9, 10 e 11. Eu vou ler e vou explicando, correto? Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa palavra foi para quem? Quem é que lembra da aula passada? Os levitas. Aí, foi para os... Deixa eu apagar aqui agora, que nós quatro Levitas. E quem eram os levitas? São 3, né? Quem eram os levitas? Existiam 12 tribos. 12 tribos de Israel. 3, 10? 3, 10. Dentre um dos filhos
Israel, que antes de Israel era Jacó, colocou o nome de Levi. Aí vem o termo levitas. E tem até o livro Levíticos. Tem os levíticos. Dedicado a eles. Hoje nas igrejas, a pessoa chega, toca, E fala que é os eu levíticos. sou levita. Tá longe! Ai, Deus me abençoou, eu sou um levita. Você é levita? Então você tem que fazer tudo dentro da casa de Deus. Sabe o que é tudo? Abrir, fechar, limpar, zelar, colocar as pessoas no lugar. Tudo com decência e ordem, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. E sem murmurar. E sem murmurar, porque é o ofício dele. Outra questão do dízimo. Se fosse para pagar o dízimo, que só quem recebia os Levíticos. levitas, Porque eles trabalhavam. todos os obreiros das igrejas teriam que ser remunerados. Sim, todos, sem exceção. Não só o pastor, não só o fundador, mas todos. Tá certo? Por quê? Os levitas não receberam herança. Nós vamos ler na Bíblia. Eles não receberam heranças, no plural. Então, as 10 tribos, com exceção da tribo de Dan, cada um dava 10% para totalizar 100%, e eles eram abençoados. Então tá, vamos lá. Então os levitas, eles não receberam Herança. herança. Sem herança, você não vai ter terra para você construir, você não vai ter dinheiro para pagar, e os outros foram abençoados com heranças, propriedades, bens. Isso é bíblico. Só que muitos líderes não falam, porque senão vai quebrar o esquema. E eu estou aqui para quebrar o esquema e desafiar qualquer um para esse debate. O versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Essa nação, que nação é essa especificamente? A nação de Israel. Aí, ó, tá facinho, gente. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, 32. Paulo diz assim: portai-vos de tal modo que não dê escândalo nem a judeu, nem a gentil, e nem tampouco a igreja de Deus. Foi aquilo que eu falei na aula passada. A Bíblia foi escrita para quantos povos? Quantos e quais? 3 povos. Quais são eles? Judeu, Judeu, igreja, igreja e descrentes. ou gentil. Tem versão que fala grego, é o mesmo, tá? Tá certo? Então o que acontece? É importante nós identificarmos para quem que está sendo direcionada a palavra. Por exemplo, eu falo, ei, foi para outra senhora? Ou foi para ela? Foi para ele? Foi para quem? Então tem que saber para quem é. Ei, você está dormindo. Ei, presta atenção, para quem que é? Quem está desapercebido. Assim é a palavra de Deus. Tem escritos na Bíblia que não é para nós. É para judeu, é para descrente, é para a igreja. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, tem o dom de discernimento. Você consegue discernir. Você consegue. Você consegue discernir, você consegue interpretar o que é, né? Então vamos lá. O versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu falei uma coisa na aula passada e continuo segurando essas mesmas palavras, essa mesma coisa, mas eu quero mexer um pouco com você agora. Olha só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Hã? No templo. No templo, né? Abre para mim no Salmo 122, versículo 1, por favor. Como vocês vão demorar a achar, eu vou dizer o que está escrito lá. Alegrei quando me disseram, vamos? A casa do Senhor. A casa do Senhor. Vamos à casa do
Senhor. É isso? Agora eu te pergunto, quem falou essas palavras foi o rei Davi. Aí eu te pergunto, quantas casas de Senhor existiam naquele tempo? Uma. Aí é que tá. Olha o segredinho aqui. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 17, Oração pela paz de... é mais conhecido como oração intercessória ou sacerdotal. Você pode usar esse termo, está correto os dois? Quando Jesus falou assim, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Você sabe quantos nomes de denominação que existem hoje no Brasil? Nome de denominação. Aí o negócio está. Vamos dizer, o mercado está competitivo. Ó, mais de 15 mil nomes de denominação. É muito nome. Só no Brasil, mais de 15 mil. Assembleia de Deus, Batista, Deus é amor, Universal, não sei do que, não sei do que, e Cuspe Santo, e Barro Santo, e Pentecostal de amanhã, do dia seguinte, aí vai. Tá certo? É triste. Mas tem um respaldo. Por incrível que pareça, tem um respaldo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo escreve o seguinte. Vou parafrasear o versículo, vou facilitar o entendimento. Até importa que haja entre vós partidos, heresias, facções, para que os que são verdadeiros ou de Deus, para os que são verdadeiros, para os que são de Deus, se manifestem. Aí você fala assim, mas espera aí, professor, o senhor acaba de falar uma coisa, depois fala outra. Eu falo o seguinte, olha, partindo do princípio que nada acontece sem a permissão de Deus, tá certo? Seja positivo ou negativo em nossas vidas, porque Ele está no controle, está no comando, então Ele permite esse monte de denominações, de igrejas, e às vezes até uma competição. Há tempos atrás, eu vou pegar aí, quando eu aceitei a fé, aceitei a Jesus, que é o termo comum usado. Na verdade, esse termo aceitar Jesus surgiu no ano de 1870. O certo é confessar o nome do Senhor, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, está escrito assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí o 33 fala assim: aquele porém que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Tá certo? Então, havia somente um templo, né? Trazei todos na casa do Deus para que haja mantimento na minha casa. Provar-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora eu te pergunto, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Essa bênção é o que? Eu já falei. Na aula passada eu falei, pelo amor de Deus. Chuva. Chuva. Quem cai do céu? Chuva. Deus não vai mandar dinheiro, não vai te dar o número da Mega Sena em sonho não, para você ser abençoado. Não trabalha não para você ver o que vai acontecer. Esse negócio de eu dou o dízimo e Deus me abençoa. Não. Você dá o dízimo por uma questão de que você aprendeu assim. Então você, o que deixa a boca torta é o uso do cachimbo, né? Essa frase antiga. Você é destro, eu sempre falo isso. Você é destro, você pegou com a mão direita. Eu também fui dizimista anos e anos na Assembleia de Deus, fui tesoureiro. Na Assembleia de Deus eu fui tudo, fui zelador, fui porteiro, fui diácono, fui professor de escola dominical, fui tesoureiro, fui secretário, fui presbítero, ia para evangelista, mas quando o pastor disse, se você não der o dízimo, você não pode, quer dizer, você tem que pagar para ter uma função eclesiástica, o que não tem base bíblica. Tá certo? Voltando aqui, o versículo de número 12. Perdão, versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o quê? O fruto da terra. Qual é o fruto da terra? Gente, tudo que nós comemos vem da terra, gente. Isso. Frutas, verduras, arroz, feijão, até a própria carne do gado, que o gado tem que comer ali o capim. Tudo vem da terra. Tá certo? A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que terra deleitosa é essa? Gente, a terra que manda leite e mel. Você sabe o que acontece em Israel hoje? 100 milhões de árabes juraram exterminar com os judeus, desde quando eles eram só 6 milhões. Não adianta, eu já falei, bato na mesma tecla. Israel é o povo de Deus. Está lá no Salmo 122, acabou de ler agora. Você sabe o que diz no versículo 6? Você quer ser próspero? Não dá dízimo não. Lê por gentileza o versículo 6 do Salmo 122. Quem tem aí? Por favor, para ganhar tempo. Orai pela paz de Jerusalém. Ó, orai pela paz aonde? Jerusalém. Que eu termino o versículo. Prosperarão aqueles que te amam. Tá aí, gente! Não foi eu que escrevi. Quer ser próspero? Ora pela paz lá de Jerusalém. Tá aí, gente, pelo amor de Deus. Mateus 22, 29. O homem erra 2 vezes. Primeiro, por não conhecer a Escritura Sagrada. Segundo, por não crer no poder de Deus. Tá certo? É Salmo 122. 122. Agora vamos lá para Números. Números capítulo 18. Vamos voltar um pouco agora. Falando ainda sobre os dízimos. Números capítulo 18, versículo 21, 24, 26 e 28. Números. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. 4 livros. Do Pentateuco, né? Que número? Versículo 21. Quem achou pode ler, senão eu vou ler. Dou aos levitas Números. todos os dízimos em Israel, como tributação pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Eu vou aproveitar aqui, a câmera aqui, o áudio. Não tem problema não. Eu vou aproveitar aqui o áudio, eu vou repetir para ficar bem claro aqui, porque vai sair um áudio bom. Olha. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos. Ah, para quem foram todos os dízimos? Os filhos de Levi. E vocês são filhos de Levi, gente? Não. Vocês são brasileiros, vocês são igreja, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui de novo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Qual foi a herança dos filhos de Levi? Israel. Não, qual foi a herança? Os dízimos. Está aqui, Dízimos. está aqui, gente, está Os aqui. dízimos. Pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Não foi o que eu falei agora há pouco? Foi. Tá aí, gente. Você já viu alguém pregar sobre isso? Nunca. Já viu, Osman? Já viu? Números quanto? Números 18, 21. Agora eu vou ler o 24. Olha o 24. Ah, é 18, 21. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Eu acabei de falar, para Deus continuando aí, ó. Sabe que está falando lorota? Está aí, ó. Você sabe qual foi a herança dos filhos dos descendentes de Levi? Os dízimos. 10%. Que nunca foi dinheiro. Nunca. Você não vai achar em lugar nenhum. E eu vou provar dentro da Bíblia. Que nunca foi dinheiro. Para começar, nem existia dinheiro na época. Uma observação boa. Existia. Mas todos os pastores que estudam teologia. Só um pouquinho. sabem Pera, disso? deixa eu responder. Não sabe. Dinheiro- Ou se sabe, dinheiro- vai de conta que não sabe. Saber, sabe. Só um pouquinho. A Bíblia diz, eu posso até procurar aqui, mas eu devo demorar alguns minutos para achar, mas eu acho. Quando Sara, esposa de Abraão, morreu, disse que Abraão pagou o sepultamento de Sara com a moeda corrente da época. E ele deu dízimo de despojos. Olha a gente que ela me olha. Está escrito aqui, gente. Na próxima aula, eu vou trazer a referência, vocês vão ler. Não estou contando história não, de carochinha não. Eu sei. Você sabe que eu fico triste com isso? Eu vou dizer para vocês. Eu conheci Jesus Cristo através da igreja, sim. Né? Tudo o conhecimento que eu tenho, graças a Deus, Deus me deu o Pai das Luzes. Não sou contra a igreja séria. A igreja que de fato tenta ser uma igreja cristã. Agora, charlatanismo, aquela pessoa passando necessidade, olha, inclusive eu quero agradecer aqui, tá? Quero agradecer a senhora, quero agradecer a você. Foram os 3, né, que cooperaram. Levei a cesta lá para um vice-pastor. E eu acho que ele vai ter um mantimento aí por uns
Acho que juntando tudo, acho que vai dar uns 2 meses, eu acho, não sei. Isso, pra mim, tá? É cristianismo, pra mim. Eu só não pedi a cooperação da senhora, porque a senhora não estava aqui, senão eu pedi também. Tá certo? Isso, pra mim, é igreja. É isso que Deus quer. Eu garanto para vocês que é isso que Deus quer. Tá Mas certo? aí eu fico triste, porque nós estamos aprendendo um pouquinho aqui, ó, e tanta gente que não tem nem o que comer e tira o dízimo. Ó, eu fiquei apertada esse mês, aí me veio no coração, falei, porque eu não dei o dízimo, tem 2 meses que eu não dou o dízimo. Vamos voltar, que depois a gente entra nesse assunto aí. Versículo 26. Também falarás aos levitas, ele lhes dirá: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor. Os dízimos dos dízimos. Quem dava? Os levitas. Né? Os levitas davam o dízimo do dízimo, como que uma oferta para Deus. E para quem que é esse dízimo dos dízimos? E agora? E agora? Para quem que ia? Ahá! Ah, tá. Viúvas, órfãos e peregrinos. É Tiago que fala que a verdadeira religião é... A verdadeira religião para com nosso Deus e Pai é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e abster-se das contaminações do mundo. Isso. E refrear sua língua do mal. Essa é a verdadeira religião. Foi o que Tiago disse no capítulo 1, versículos 26 e 27. Se eu não estou enganado. Tá certo? Certo. Vamos ler mais um versículo aqui? Vamos ler agora o 28, do mesmo capítulo. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Arão era sacerdote por quê? Porque era descendente de Levi. Aí. Tá passando agora pelos 10 mandamentos? E é mais ou menos aquilo ali mesmo. Observe que Deus chamou Arão e seus filhos. Observe que não chamou Josué. Por quê? Porque Josué é filho de criação, não é de sangue. Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Por isso que eu temo esse Deus e eu amo demais e eu não tenho nem palavras. Tá certo? Vamos mais outras referências? Vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra grega. Deutero quer dizer segundo. E nômio quer dizer lei. Segunda lei ou repetição da lei. Para facilitar o entendimento de vocês. Vai na frente. Deuteronômio, próximo livro. É pequeno. Deuteronômio capítulo 12, versículos 6, 11 e 17. Deuteronômio capítulo 12, versículos 6, 11 e 17. Quem achou pode ler. E trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada das vossas mãos, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Olha aí. Agora eu vou ler de novo, para ficar melhor o áudio aqui. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos. Que holocaustos é o quê? Não precisa disso mais hoje, tá, irmão? Sacrifício. Sacrifício. Para Jesus, né? Exatamente. Jesus é o sacrifício. Jesus diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 13. Aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Não precisa de sacrifício. Tá certo? Deuteronômio 12, versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, que é a mesma coisa. E os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos. E as ofertas votivas ou alçadas, dependendo da versão, que é a mais correta no dia de hoje. Uma oferta alçada ou votiva
ela tem que ter um certo fundamento. Eu me lembro que eu ouvi um exemplo muito bom. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui, vamos pegar outro exemplo. Como que eu aprendi que tinha oferta alçada? Mais 10%. Ou seja, ao invés de 10%, 20%. isso. Eu admiro esse cidadão aqui porque ele fala assim, olha, eu fiz. Tá aqui, ó. Você fez? Fiz. Cadê? Não tem. Então, isso aqui, ó. Por isso que tem o termo preto no branco. O juiz quer ver o que tá. Ele não quer falácia, discurso. Você pode até falar bonito, pode até fazer o juiz chorar. Mas não vai falar, cadê a prova? Tá certo? É assim que tem que ser. Versículo 11. Deixa eu ver se eu terminei o 6 aqui. A gente se empolga às vezes. E as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Naquele tempo, dava-se também dízimo de gado. Dava dízimo de gado. Aqui deu um exemplo de vaca e ovelha. Mas poderia ser grãos. Em Mateus 23, Jesus falou assim, olha, vós, ainda fala assim, ai de vós, escribas. Confere aí para mim, por favor, de repente eu estou falando asneira. Aonde? Mateus 23. Lê o versículo anterior para saber para quem está falando. Escribas e fariseus por origem. Ó. Quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas versadas de conhecimento, que a reverência era tão grande, que quando eles iam escrever Deus, eles pegavam a caneta e lavavam o bico da pena, porque naquele tempo era caneta, que era escrito nos pergaminhos, o material que foi escrito na Bíblia, tá? Pergaminhos, papiros, e um material chamado ostraco. Então ele lavava o bico da pena, acho que não vai dar para... Mas tem a fala. Eles lavavam o bico da pena quando ele escreveu o nome? Deus. E quando ele escreveu o nome Jeová, sabe o que eles faziam? Escreveu Jeová, peraí. Ia lá e se banhava, tomava banho. Sabe o que é isso? Reverência. Hoje eu falo, Senhor Deus, sabe a seriedade do meu coração. Fui no mercado ali agora, peguei a mochila e falei, vou guardar a Bíblia dentro. Porque há tempos, andar com a Bíblia era motivo de honra. Hoje, infelizmente, não é. O cristão hoje ele é mal visto. O cristão evangélico ele é mal visto. Sabe por quê? Por causa do próprio homem. Mas o próprio Jesus Cristo diz lá em Lucas capítulo 17, versículo 1. É inevitável que venha um escândalo. Mas ai daquele de quem vem um escândalo. Tá certo? Infelizmente. Se eu estiver mentindo, me corrijam, por favor. Deuteronômio capítulo 12, já lemos o versículo 6. Vamos para o versículo de número 11. Que diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então o que acontece? Era muito comum, naquele tempo, naquela época, né, do Antigo Testamento ou Velho Testamento, ter esses hábitos e esses costumes, né, ter um lugar que Deus escolhia, né, e ali ele fazia habitar. Hoje nós vemos no tabernáculo, onde Deus habita, onde manifesta a Shekinah, que é a glória de Deus, né? Embora não quer dizer que Deus só falava ali dentro, não. Deus pode falar até o dia de hoje com nós em qualquer lugar, no banheiro, no ônibus, no sonho, na sala, na cozinha. Agora é bom ter o discernimento para saber se é a voz de Deus. E outra, quando é de Deus, se cumpre. Se não for de Deus, você vai andar em cima de esteira. E eu tenho experiência com Deus. Experiências fortes que eu vou contar outra hora. Agora não é hora de testemunho. Me lembra para contar aí esse testemunho aí, porque é forte. É coisa muito séria. Coisa forte mesmo assim. Vai contar o testemunho, conta um testemunho. Pois é. Então, não tem diferença, né? voltando aqui, né?
Vamos para o versículo de número 17. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Não se acanhe, não. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal. Vou parar aí agora, você falou, quem tiver dúvida, pergunte. Demorou, pode ir Lá lá. atrás, lá onde você falou, lá no Endereço, eu quero endereço. versículo 11. De Deuteronômio? É, Ah, tá. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, é isso? 11 que você falou que ele fala em dízimo. Sim. Ele fala em dízimo aqui no 11, não é isso? Sim. Bem aqui no finalzinho. E os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta de vossas mãos. Porque fala em dízimo que se não tem dízimo. Se não... Não é que não tem. Tinha dízimo. ainda estava dentro do... Sim, mas olha o ano que foi escrito isso aqui, deixa eu te falar. Vou te falar agora. Isso aqui é no tempo da lei, ó. Isso aqui é o tempo da lei. Ó, Da lei. deixa eu falar para você, deixa eu dar um exemplo para Tem uma você. diferença, né? Isso aqui foi escrito mais ou menos 1450, 1410 antes de Antes Cristo. de Cristo. Entendeu? Velho Testamento. Velho Velho Testamento. Testamento. Então o que acontece? Já que você me perguntou. No novo aqui já não tem mais esse... Não. Mas para a gente entender o. Vamos pelo novo sem... A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas para a gente entender o Novo Testamento, nós temos que Não, eu voltar. não estou entendendo. Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Velho Testamento, como chama, né? Então o que acontece? Na ciência moderna, todo experimento ele acontece de 10 em 10, tá? De 10 em 10. Você vai observar, lançou outra coisa. Não, pera aí, está em fase experimental, não é isso? Isso. De 10 em 10 anos, a fazer a cirurgia de miopia para ver se dá certo, né? Obtura-se um dente, faz uma experiência e tal, com rato, aquela coisa toda, 10 em 10 anos. No tempo da lei, respondendo a sua pergunta, veja bem, existe lei, barra, Graça. graça. Depois de Cristo. Lei é Antigo Testamento, tá? Isso aqui é antes. Essa lei, o apóstolo Paulo diz que ela não serviu de aio. Palavra estranha, parece até com alho, né? Não serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E esse aio aqui dentro da pedagogia é o pajem, aquele que está observando, que está ajudando, que está educando, que está pegando na mão. Então, é aí desse jeito. Então a lei, ela é chamada também de antítipo. Antítipo da graça. Antítipo porque ela veio antes. Antes e é um tipo. Tá certo? E ela aqui também é chamada de sombra. Sombra das coisas futuras. E as coisas futuras estão aonde? Lá em Apocalipse. Na graça, futuro, Cristo. Cristo é chamado em Apocalipse de Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Então Jesus Cristo é o primeiro e é o último. Então ele diz assim, olha, tudo foi feito por mim e tudo vai terminar comigo. Não tem para onde correr. Aí nós estamos aguardando isso. Respondi mais ou menos a sua pergunta? Mais ou menos eu respondi. Não deu para entender. Então vamos embora, vamos acelerar. O versículo 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas. Tem versão que fala alçada, né? Que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, né? Então, na questão dízimo, quando Deus diz para não fazer, você não faça. Quando diz para você fazer, você obedece. Porque o alfabeto do cristão, na verdade, É a primeira tinha voz. que ser. Aí quando você falou assim, quando Deus diz faça, você sabe que todos nós temos aquela intuição. Você está na igreja, alguma coisa, aquela primeira voz é a dele. Que é para fazer o certo. Aí Olha às vezes só. a gente se embanando faz a segunda, a terceira. No alfabeto Aí cristão, depois fica lamentando. é Só um A, B, C, D, não é? O alfabeto cristão? Ou o alfabeto tradicional, né?
A, B, C, D. Olha o alfabeto do crente. O, B, D, C. Obedecer. O alfabeto cristão é esse. Lembra que nós questionamos sobre lei de trânsito? Pegamos um exemplo simples. Aí ele foi muito radical e correto, falando, se o ser humano não quer obedecer a lei do trânsito para tomar uma multa, vai obedecer a lei de Deus, que não está vendo? É uma comparação boa mesmo. Aqui você é punido pelo homem no bolso. Agora o que você faz escondido, você é punido por Deus naquilo que você fala. Na lei deixa eu ver se eu uso um termo da palavra aqui. Lei do retrocesso, lei da semeadura. Semeadura é melhor, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que eu plantares também se fará. Eu já falei isso. Então se você plantou coisa boa, espera. Plantou coisa ruim, espera. Não tem pra onde correr não. É assim que funciona. Vamos virar uma página aí, Deuteronômio capítulo 14. Deixa eu só Pode perguntar. fazer uma leitura aqui. Pode. Salmo. Não. Segura um pouquinho, senão vai fugir o foco. Segura aí. Tá. Deuteronômio capítulo 14, versículos 22, 23 e 28. Quem achou aí? Tá aqui, ó. Então lê em voz alta, por gentileza. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Pera aí. Olha só. Eu vou ler aqui para aproveitar o áudio. Certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas... Semente. Dízimo de quê? Semente. Fruto das tuas sementes. Não é isso? Que ano após ano se recolher do campo. Olha aí. Olha o dízimo vindo em forma de alimento. Está aqui, gente. Ah, mas Malaquias, sim, Malaquias falou. Mas era para os sacerdotes, para os levitas, para a descendência de Israel. É isso que diz lá no capítulo. Vocês acham que um milionário, um pregador milionário vai falar isso? Mas não vai mesmo. Não vai, porque vai atrapalhar. Não vamos nem citar nome, vamos citar nome, né? Não vai não. Então vamos lá. No versículo 23, o que diz aí? Lê, Luiz. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Olha aí, dízimo agora vindo em forma de cereal. Agora há pouco era semente, agora é cereal. Não é isso? Seja Tá pra aqui no... Do teu vinho, É o 23. do teu vinho 14. e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Olha aí, primogênito das vacas e das ovelhas, dava como dízimo. Gente, eu pergunto, cadê de novo que eu não achei? Dinheiro. Eu não, até agora não achou. É desse jeito. É desse jeito. Mas aí os pastores falam que a gente... Mas aí ele vai prestar conta conta diante de Deus. Não pode, gente. Eles Não explanam pode. diferente. Não A questão pode. deles, eles explanam de uma maneira para poder... Aí entra aquela entender a questão, maneira entra dele. aquela questão. Poder Ah! dar dinheiro para ele aqui, ó. Ah, peraí. Eu tenho que pagar aluguel, não tem? Tem, aluguel, Vamos lá, não. Aí, Vai ser aluguel, eu quero chegar nisso. água, água, luz, luz, telefone, telefone. Vai dizendo. papel, IPTU. Internet. internet, Olha, IPTU só se for agora. Porque até Material o tempo dessa igreja era isento de IPTU. Tá lá, suporte. material de Vamos, limpeza. material de limpeza. Vamos lá, quem dá mais? Material de limpeza. Falou que dá mais, que lembro alguns professores que eu tive que falar. E por exemplo, daí a gente tem que fazer cesta para aqueles Zeladoria. mais necessitados. Aí já entra aqui, Aí, se não vier voluntário o pessoal do manutenção, tem que ter custo. zeladoria. Então tem que ter se tiver um zelador, Tá bom, vamos lá. Quem quer fazer? Vamos lá. tem que pagar para ele. Vamos pensar num aluguel aí de 2.000. 2.000. É uma lojinha. Vamos pensar numa água de quanto aí? 200? É. Vamos pensar numa luz de 200 também? Isso aqui, telefone e internet, vamos colocar aí 150? Isso. Material de limpeza, vamos botar aí 200 reais? Zeladoria, vai querer o quê? Um salário, né? 860. 880. 880. Do jeito que está hoje. Essa igreja aqui, ela tem isso aqui, ó. O que já caracteriza uma. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, tá? Uma empresa.
CNPJ, uma empresa. CNPJ é empresa. Não, peraí. Então tá errado. Alguém tem que pagar isso. Eu te falo quem não paga. O pastor que não vai pagar. Ele só está o quê? Administrando. Aí você fala, você é contra? Eu digo, eu sou contra. Eu sou contra. E vou provar para você porque eu sou contra. Vamos para a Bíblia agora. Vamos pegar o maior pregador da história. Jesus pregava onde? Quem lembra? Pregava no campo, na rua. Mar, No Monte das Oliveiras, na Campo. rua, na esquina, rua, no morro, no monte, cemitério. Também. praças. Então, nas praças, Deus estudou o que eu também vou lá foi Aonde mais? cemitério. Lugares desertos. Pregava, se eu estiver errado, me corrijam. Vocês sabem por que ele esteve na sinagoga? Onde ele leu Isaías, pegou o livro, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus pegou o livro e abriu e leu e falou, Isaías capítulo 4, versículo 16, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, para dar vista aos cegos, né? Para dar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque justamente no dia de sábado, o sabate, os judeus se reúnem. Então ele falou para os judeus, está certíssimo. Mas depois, quando ele falou, sabe o que queriam fazer com ele? Queriam jogar pedra nele, queriam matar Jesus. Pode pegar e ler que você vai achar. Lucas capítulo 4, a partir do versículo Quando ele tinha 16. 12 anos? Não, ele já era adulto. Na verdade, a idade que o sacerdote preparava para iniciar seu ministério era 30 anos. Então, 30 anos foi o dia que, com certeza, primeiras palavras de Jesus Cristo foi essa. Boa sua pergunta. Tá certo? E nessa idade também, uma observação. Nessa idade, a Bíblia diz que Jesus foi batizado nessa idade. Com 30 anos. 30 anos de Mas idade. tem- Não. Só hoje, não sei se a senhora vai perguntar isso, mas eu vou abrir. Segura a pergunta aí. Hoje, quando se diz que a criança tem a consciência, Na idade de 12 anos. já batiza. Por exemplo, minha filha batizou com 10. Não pediram minha opinião, eu não aceitaria. Fizeram, mas eu não aceitei, não abençoei nem nada. Mas também não é maldição por causa disso. Só que eu não concordo. Por quê? Não tem noção ainda, gente. Não sabe o que é. Não tem. O Gabriel Aí, batizou com 12 aí o anos. pastor inexperiente vai e batiza. Agora deixa eu só perguntar. Esqueceu. Depois dos 15 é normal. Ah, tem um texto, não sei onde, Tá. que diz que Jesus, aos 12, 13 anos, entrou no templo e falou para sábios e doutores. Verdade. Isso é verdade. Isso está em Lucas. O Evangelho de Lucas É, narra isso aí. foi dessa vez aí que eu estava. Eu pensei, É os 12 anos. 12, depois a gente vê, porque é o seguinte, não vamos desviar o foco, tá bom? Então, voltando aqui à questão dos dízimos, né? Ó, CNPJ tem empresa, aluguel a gente pode cancelar. Por quê? Vamos pegar um maior exemplo, né? Que era Jesus, pregava no mar, no campo, na rua, no cemitério, etc. Ali é para congregar, não é? Ué, eu não posso congregar na rua? Eu não posso reunir o pessoal na rua? Claro que pode. É ali que está o povo. Não tem os Noés do século XXI aí? Às vezes eles pegam o megafone, né? Jesus está voltando, arrependa. Você acha que aquilo ali é ousadia, gente? Aquilo ali é o espírito de Noé daquele tempo, sabia? Aí vem a água. Olha, qualquer bar que você chegar, logo você vai até evitar de entrar no bar. Qualquer porta que você bater, você vai lá dentro e te pega um copo d'água. É outro gasto. Eu estou falando em termos de cifras, tá, gente? Cifras. Por quê? Como tem essas despesas aqui, vem a desculpa para os dízimos, ofertas, campanhas, bazares, retiros e não sei o quê. Para gerar uma receita. Para gerar uma receita e sempre ter fundo. E sobrar uma pontinha Sempre para pontinha? Não, eu falo uma pontinha. Pontinha. Entre aspas, né? Um tempo de salário Bota bota no ali, bolso. só um monumento, eu não Aí conheço. aonde aquela pontinha que sobra, ele tira o salário dele, ele vai jogar lá e dizer que Então, é uma ajuda de custo. Então, Não olha é aqui. salário, é ajuda de custo. Tudo isso aqui que eu falei, hoje nós estamos aqui. Eu até questionei com vocês isso aí. Se amanhã ou depois nós crescermos e formos muitas pessoas, aí nós vamos administrar. Mas eu te falo uma coisa, da minha parte, eu quero que Deus me fulmine, eu não quero, gente. Eu não quero, eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa índole de lesar as pessoas. Eu já ouvi histórias de pessoas assim, de você ficar irado, o irritado. Chevette você sabe, né?
O Chevette ninguém morava ali. Ah tá, Que deu o Chevette. tá. Eu sei da história. Então, dinheiro é bom. A gente quer. Mas um dinheiro honesto, um dinheiro limpo. Uma coisa que não tem que forçar. Mas aí, ó, agora eu vou te questionar. Pode questionar. Se crescermos, como você disse, nós vamos precisar. Mas Nós vamos antigamente, precisar. mas antigamente fazia reuniões como? Agora, Cada nas dia casas, na nas casas, na nas casa do casas, irmão. era nas casas. Se nós crescermos, a desculpa vai ser o seguinte: se nós crescer, não. Não, A vamos crescer. tendência é crescer, né? Cadê? Se nós não crescermos em pessoas, nós crescemos de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque eu não, tipo assim, multidão quem gosta de multidão, eu gosto de pessoas sinceras, fiéis. Isso aqui é um exercício que não tem que fazer Mas assim. ó, você tem que pensar uma coisa. Você vai atrair multidões com essa sua pregação aí. Você sabe por que eu não vou atrair? Porque as mentes já estão cauterizadas. Eu mesmo. As pessoas estão robotizadas. Vai. Tá certo? Você vai ver, você Não. vai. Eu estou falando para você porque eu já vivi isso. Então, o versículo 23 nós já lemos, não é isso? Vamos para o versículo de número 28. E alguém me fala a hora aí, por favor. Ao fim de cada Não tem hora não. 8 horas, né? Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Olha só, vamos lá. Ao fim de cada 3 anos, cada 3 anos. Aqui no meu valor, ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade Versículo. no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. 14, 28. Vamos lá para 26, Deuteronômio também, 26, 12. Deuteronômio 26, 12. Tive na língua da coçando. Fala esse aqui. Pode falar. Não, mas é do 28. 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano 3º, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro de tuas cidades e se fartem. Quem vem primeiro aqui? Quem vem primeiro? Os levitas. Eu acabei de falar agora há pouco. É isso aí. Falar de Deus falando o que eu falei. Falei ou não falei? Vamos ler de novo? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano 3º, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Ó, é para Deus gosta. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, tem que estar com vigor mesmo. Ah, isso. Pois é, mas aqui Então o dízimo é para os levitas primeiro, aí pode estender. Aí o dízimo dos dízimos, sim. Por que não? Se eu tiver com fartura, por que eu não vou cooperar com você? Eu disse que ia falar isso, mostrar uma referência bíblica aonde fala o seguinte, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque de despojos, né? Ou seja, das melhores partes da guerra. Então o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas no tempo de Abraão não tinha dinheiro, não tinha moeda. Usa até o termo escambo, né? Que escambo é troca. Mas existia sim, e vamos ler na Bíblia agora aqui em Gênesis capítulo 23, versículos 15 e 16. Eu vou sempre ler aqui para aproveitar o áudio, tá? O áudio da câmera. Gênesis capítulo 23, versículos 15 e 16, que diz assim: Meu Senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Aqui falando em relação ao sepultamento de Sara. Por isso que muitas pessoas observam o seguinte, vem até você é a favor, né, uma enquete. Você é a favor de cremar o corpo ou de sepultar? Aí o que acontece? Quando a pessoa volta para a Escritura Sagrada, ela nunca vai querer cremar.
ela sempre vai usar o termo sepultar, 23. porque a Bíblia diz, era sepultada, né? 23, E no 23:15, agora o versículo 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Então, no tempo de Abraão existia sim Dinheiro. moeda corrente, existia, está aqui na Bíblia. Vamos meditar agora numa passagem que eu falei que eu trazia e explicar, era Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos 22 ao 29. Eu vou ler e vou explicando devagarinho. Né? Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 ao 29. Olha só, textos que ninguém prega nas igrejas, tá? Ninguém prega. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler e vou explicando devagar para vocês entenderem, tá? Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Tá certo? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ti, ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu... Olha, o dízimo de quê? Presta atenção. O dízimo do teu cereal comerás. Está dizendo que vai comer. Do cereal, do vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. De novo, no versículo 23, Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, dizendo que dízimo não é dinheiro. E olha só uma observaçãozinha que eu sempre falei assim, gente... A igreja somos nós. Para que haja mantimento na minha casa, somos nós. E agora eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia uma interpretação fácil. Vocês vão até plasmar, mas está escrito. Né? Olha, Daí, não gosta de comer dessas coisas que falou aí. Sim. Mas aí não é porque vai vender isso aí, não vai pegar o dinheiro. Calma, põe observado. Sua pergunta foi ótima. Olha lá o versículo 24. Quando o caminho te for, agora respondendo a sua pergunta, está aí, ó. Quando o caminho te for comprido demais, ou seja, você vai sair de um lugar para deixar o dízimo, você vai sair do Recanto da Zema para deixar o dízimo em Taguatinga. Naquele tempo não tinha o meio de transporte que tem hoje. Hoje você tem carro, você tem ônibus, você tem bicicleta, né? Mas naquele tempo com dificuldade, tinha esse camelo, cavalo, a pé. Aí Deus, na sua infinita sabedoria e inspiração divina, Moisés escreve: quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar o quê? O versículo anterior. Vamos lá, lembrando. Cereal, vinho, azeite, primogênito das vacas, primogênito das ovelhas. Entendeu? Aí ele fala assim, por estar longe de ti, se não para porque está muito longe, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome é onde? Vamos pegar aqui, pegar essa Samambaia mesmo. Lá vai ser o lugar de adoração. Aqui eu estou parafraseando para facilitar o entendimento. Lá em Samambaia vai ser o lugar de adoração. Você tem que sair daqui para ir para lá, mas é muito longe. Como é que eu vou levar um primogênito da vaca, um primogênito da ovelha? É isso que está dizendo o texto. Aí ele fala assim, olha, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Olha o versículo seguinte. Então vende-os. Agora é o que você falou, ó. Vendendo você vai fazer o quê? Aí sim. Agora presta atenção. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Não se deu exemplo de Samambaia? Aí ele falou, então vá lá para Samambaia, para facilitar o entendimento. Olha o que vai acontecer. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que desejar a tua alma. E o que deseja a nossa alma? Gente, eu gosto de um churrasco, né? Tem gente que já gosta de um bolo, de uma pizza. É isso que está dizendo, é isso mesmo que está dizendo. Ó, de novo. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, né? Aí ele fala aqui, ó, por vacas, ovelhas, ovinhos. Você quer comprar vaca? Vai comprar vaca. Quer comprar ovelha? Vai comprar ovelha. Quer comprar o vinho? Vai comprar o vinho. Olha esse aqui, o escândalo. Ou bebida forte. O que é bebida forte? Cachaça. Álcool. Mas peraí, você quer... É isso. Gente. Naquele tempo, naquela época,
Era assim que Deus determinava. Mas Deus- Você vai satisfazer a sua carne, o seu desejo. Mas ele, Só um pouquinho. naquela época ele já estava prevendo hoje. Já Sim. Então, tudo vai a tua alma, quer comprar vaca, ovelha, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, né? Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Olha aí. Viu como eu falo para vocês que tem muita interpretação acerca do dízimo errada? Aí o pessoal fala que é o templo, a igreja, o templo. Não, a igreja, o templo, as quatro paredes, nós vamos fazer um estudo do templo mais na frente. Mas Pode falar. igual a senhora falou, o templo é a igreja. Não é o templo é a igreja. É o pastor que lê, faz a leitura aqui e manipula o que está aqui para a cabeça das pessoas. E um passa para o Ele outro, faz a pro outro, explanação do jeito dele. Ele não explana o que está aqui. Ele não explica o que está aqui. Ele explana da interpretação dele. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Voltando aqui. Porém, não desampararás. Aqui, ó. Agora aqui é a observação. Porém, não desampararás ao levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. O versículo 28. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Aqui está falando tirarás o dízimo de quê? Do fruto. Não está falando de dinheiro de novo. E o versículo 29 para terminar. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e conhecerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Tá certo? Então, já no Antigo Testamento, encerrando esse assunto de dízimo, no finalzinho aqui eu vou abrir para vocês fazer alguma pergunta e eu vou responder não de acordo com o meu pensamento, com o meu ponto de vista, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, tá certo? Mas só uma pergunta. Pode aqui. fazer. Nós estamos dentro desse estudo bíblico baseado no dízimo. Então nós estamos começando aqui. Até agora não apareceu nenhuma ovelha estranha, a não ser a gente aqui. Está acabando o estudo com relação ao dízimo. Então vai que a próxima reunião chegue 2 ou 3 cabeças novas, e aí como é que fica? Não, aí é o seguinte. Volta pro... Não. Porque o foco do Olha só, está estudo- sendo filmado. A sua voz está saindo aqui, você nem sabe. O áudio e o vídeo ele viu na minha casa. Não, eu sei. Então o que acontece? Os que quiserem depois, eu vou cobrar. Ele falou para mim ganhar dinheiro. Sabe quando eu vou cobrar no DVD todo prontinho? R$5, filho. Porque eu não vou ganhar nada, porque a mídia acho que é uns R$2 ou R$3. Só para pagar a minha energia, que eu não vou pagar nem o trabalho que eu vou ter. Por quê? Porque eu não tenho físico, eu não vejo a obra de Deus. Eu, Hélio Jubel, não vejo a obra de Deus como fins lucrativos. Então no caso aqui você está... Não, aqui está tudo registrado. Tá? Em HD ainda por cima. Em HD gravação vai ainda. ser Isso. fazer e repassar. É isso, quando a pessoa tiver dúvida, não tive presente, mas eu tenho minha dúvida. Então sua dúvida está sendo sanada através dessa videoaula. Isso aqui, né? Isso. Não, mas depois eu vou editar. O que acontece? Vamos agora em Lucas capítulo 18, versículo 12. Falando agora já no Novo Testamento. Vamos sair do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 18, versículo 12. Depois de Mateus. Depois do Marcos, lá na frente. Muito conhecida essa passagem aqui, olha só. 12. Lucas 18, 12. Está escrito assim, olha, isso aqui foi o quê? Foi um encontro de um fariseu e um publicano, né? Aqui dá um exemplo de atitudes próprias e impróprias. Olha só, o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Estava lá dentro do templo, né? Vamos trazer para uma igreja, um fariseu e um publicano. O fariseu orava, enchia de si, e ainda apontava quem estava lá dentro orando, dizendo: eu sou melhor do que ele. Né? É Lucas 18? Capítulo 18, versículo 11. Olha o 12, olha o que ele fala: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Essa é a oração do fariseu. Olha o versículo 13. O publicano, estando em pé,
longe não ousava nem levantar os olhos ao céu. Quer dizer, o publicano considerava-se muito mais pecador do que o santo fariseu que estava do lado dele, né? Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Palavras de Jesus, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o que acontece? O fariseu se exaltou, dá o dízimo de tudo que ganha, jejua 2 vezes por semana e ainda aponta o outro que está do lado adorando. E o outro fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Não, com certeza não jejuava, não dava o dízimo que ganhava, porém a oração dele foi sincera. Deus ouviu, Deus ouviu. Isso é no 13, né? Versículo. Não, isso é o versículo 14. Peraí que eu até fechei mais Você uma já vez. falou. Lucas 18, o último agora 14. Vamos agora para Hebreus capítulo 7. Hebreus lá no final. Hebreus capítulo 7, Lá no fim da Bíblia. versículo, não é bem no fim, mais para lá. Hebreus capítulo 7, versículos 4, 6, 8 e 9. Vamos lá. É perto de quem que você está? Achei. Hebreus é depois de Filemon. Tito, aí vem Filemon. Depois de Filemon e antes de Tiago. Tá certo? Antes de Tiago. Isso, antes de Tiago já tem de Filemon. 3, é? Hebreus capítulo 7, 7, versículos 4, 6, 8 e 9. Vamos lá. Ó o versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Achei. Agora vamos entender o É versículo. sua página. Hebreus capítulo 7. Vamos entender agora. 7, 4. A epístola. Essa pergunta aqui é até piada, né? A epístola aos Hebreus. Foi escrita para quem? Para eles. E quem são os hebreus? Os judeus. Judeus, os hebreus. Tá certo? Os hebreus são os judeus. Que não tem pátria até hoje. Não, na verdade eles são considerados nação, né? Nação porque vem de nascimento. Tá certo? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti quem? Em Abraão, o patriarca Abraão. Então vamos lá. Considerar, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Pagou o dízimo para quem aqui no caso? Está fazendo alusão a quem? Isso. Melquisedeque. Se for com S, vocês me perdoem aí, tá? Não, a gente não consegue guardar tudo na memória não. Tá certo? Olha o versículo de número, seguindo a sequência aqui. 5, né? É isso mesmo? Não, 5 não, do 4 vai para o 6. Vamos ler o 5 também, vamos ler o 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Agora vamos entender o versículo. Os que dentre os filhos de quem? Levi. Vocês são filhos de Levi, gente? Não. Vocês são levitas? Não. Vocês são descendentes de Arão? Não. Vocês são irmãos de Moisés? E quem se torna pastor não é Levi? Não. Quem se torna um pastor hoje, ele está tomando o lugar dos que chama, a Bíblia chama de oráculos. Oráculos. Os oráculos de Deus. Que lá em Romanos fala, você sabe quem são os oráculos de Deus? Esses aqui, ó. Que é o mesmo povo. Hebreus e judeus são os mesmos. Por quê? Era para eles estar aqui ensinando agora e não eu. Só que eles não quiseram Jesus. Lembra de João 1,11? Veio para que eram seus, mas os seus não receberam. E nós éramos Aí, considerados gentios. E isso, gentio, antes de conhecer a Cristo, éramos gentios. Hoje somos igreja. Sua pergunta é boa e é válida. Com certeza. Mas tem a resposta dela. Correto? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo. Mas Levi. Tá certo? Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão.
Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Por que esse termo aqui? Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque até o dia de hoje é uma incógnita. Incógnita, ou seja, algo que tem que ser decifrado. Ninguém sabe como. Por quê? Olha só, incrível a vida de Melquisedeque. Não sabe se ele é Sem quem. pai, sem mãe, sem genealogia. Sem origem. Ninguém sabe quando nasceu, ninguém sabe quando morreu, ninguém sabe o paradeiro. Não tem teólogo que consegue decifrar isso aí. Tem gente que fala que Melquisedeque era um tipo de Cristo, ou que Melquisedeque era um anjo. É uma alusão a Cristo. Isso. Eu não vou nem entrar nesse mérito porque é muito complexo isso aí. Já vi debate, já não dá. Quem é você? Você veio de onde? Você tem pai? Você tem mãe? Se for a interrogação de Deus. Eu não sei, eu sei que é um as mistério. coisas ocultas são feitas para É um exato.